Pai do Senhor, meus irmãos, com muita alegria. Irmãos, nesta manhã eu quero rapidamente fazer uso da palavra do Senhor para trazer ao meu e ao seu coração algo que o Senhor, nesta madrugada, falara conosco. Nós estamos, os irmãos bem sabem, período de oração, das 5 às 6, e toda manhã nós fazemos a leitura de um capítulo da Bíblia Sagrada para o nosso crescimento espiritual. Cantamos louvores e agradecemos ao Senhor, entregando a Deus o nosso início de dia, todos os dias entregando nossa primícia ao Senhor. Nesta oportunidade nós fizemos a leitura do capítulo 5 do livro de 1 Coríntios, e eu quero aqui trazer uma breve meditação ao nosso coração. Diz assim a palavra do Senhor: geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Verso de número 2: estáis inchados, e nem ao menos vos entristeceste, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta, vos tem escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo ser irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal, nem ainda comais. Porque que eu tenho de julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a este iníquo. Meus amados e queridos irmãos, este é um despertamento para a igreja. Muito se ouve a respeito daqueles que querem maquiar as suas transgressões, que querem viver uma vida de promiscuidade, que nós não podemos julgar. A esta palavra, sempre dita por aqueles que querem esconder suas práticas repugnantes, a Bíblia nos ensina a buscarmos sermos santos. A este princípio, a este valor, há uma necessidade da igreja buscar. A palavra do Senhor nos diz: sede santo, porque eu sou santo. Esse é um atributo de Deus em que nós podemos alcançar. É lógico que de maneira limitada, porque nós somos suscetíveis a erros e falhas, mas nós temos que buscar a ser santos diante da presença do Senhor. O capítulo de número 5, ele nos mostra que esta igreja, mesmo abençoada de dons espirituais e de bênçãos provenientes da parte do Senhor, estava pecando e permanecendo numa vida de promiscuidade. Aqui é importante nós entendermos que uma igreja inchada pela Bíblia Sagrada é aquela igreja que ela permite que o pecado esteja ali e que ela não retire o pecado, mas que ela vai se adaptando para que ela possa entrar em concordância, em conchavos e permitir aquilo que é errado dentro do ambiente da igreja. O verso de número 2 que nós lemos, o próprio apóstolo Paulo vai dizer a essa igreja que está inchando, mas não era porque deixou de vida ser alcançada, é porque o pecado estava dentro dela e estava multiplicando, ao ponto que aqueles que estavam na liderança e aqueles que estavam sendo participantes dessa igreja já estavam acostumados. É o famoso pecado de estimação. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo vai dizer, estáis inchados, e nem ao menos vos entristeceis, por não ter sido dentre vós tirado o que cometeu tal ação. Nós vemos aqui que o tipo de promiscuidade era tão grande
que Paulo disse assim: a fornicação, a situação de vocês é tão complexa que é como se alguém abusasse da mulher de seu pai. Olha só a promiscuidade que estava em Corinto. Então, Paulo está dizendo: vocês estão inchados. Por quê? Porque vocês estão deixando o fermento do pecado, tá, crescer dentro de vocês, e ainda, além disso, tudo está se normalizando. Está tudo normal. Os irmãos já viram que hoje um dos termos mais utilizados para aqueles que querem ficar na sua vida de adultério, de mentira, de prostituição, de fornicação, de promiscuidade é: ai, ninguém tem amor por mim. Quando você usa para justificar o teu erro que ninguém tem amor por você, as pessoas estão esquecendo de que elas também que praticaram esses mal contra outras pessoas não tiveram amor pela família que foi destruída. Não tiveram amor pela família que foi ceifado, né, a sua comunhão, que foi desestruturada. Nós vemos hoje uma das maiores palavras sendo utilizada por muitos é a respeito de que ninguém tem mais empatia. Mas Paulo diz: não tem empatia com o pecado. E a forma de você ser misericordioso com alguém que está em pecado é tratando. Não tem como eu ter misericórdia por uma pessoa que está doente e deixar ela morrer sem atendimento. Eu preciso tratá-la. E o tratamento às vezes é doído, às vezes precisa de aplicar uma injeção, de ser um tratamento mais severo, em que muitas das vezes o corpo vai padecer. Mas nós vamos ver que logo depois vai ter uma estruturação deste organismo e ele vai retornar novamente a ser saudável. O que Paulo está dizendo é isso: tira de vós esse iníquo, porque vocês estão convivendo com as práticas repugnantes dessa e ainda nem se entristecem. Então, uma igreja inchada é uma igreja que pode estar acontecendo situações em que o mover esteja presente nessa igreja, por intermédio da palavra, por intermédio, né, da ação do Espírito Santo, mas se ela permitir o pecado a proliferar, o maquiar, para que esta situação não seja arrancada do meio dela, ela começa a inchar, ela começa a ter prejuízo. Paulo também vai dizer que, olha, vocês se alimpem desse fermento velho e tire do vosso meio esse tipo de situação. E ele já vai dizendo: olha, não vos associeis. Não vos associeis. A questão de não associar é não seja participante, não participe daqueles que são o quê? Roubadores, que são idólatras, que são fornicadores, que são prostitutos, que não podemos nos associar. A palavra do Senhor nos direciona para isso. Uma coisa é você ter apreço por alguém, outra coisa é você concordar com um erro que vai fazer com que ela viva numa vida de transgressão. Então Paulo diz: não vos associeis com ninguém que é roubador, ninguém que é idólatra, ninguém que é prostituto. Agora, o alerta aqui é nisso. É porque Paulo vai dizer para nós assim: ó, não os associeis, mas não é com aqueles que estão lá no mundo. Porque se fosse assim, era necessário vocês saírem do mundo. Eu não estou dizendo para vocês não se associar com os prostitutos que estão lá fora, porque eles estão na vida pregressa, não estão no conhecimento da verdade. Agora Paulo vai dizer: agora não se associem com o irmão, aquele que diz ser irmão, mas andar com a vida de prostituição. Aquele que for irmão e viver uma vida maldizendo os outros. Aquele que dizendo for irmão e viver com a vida devassa, vestido, andando de qualquer jeito. Aquele que for irmão, mas ser avarento. Aquele que for irmão e for um beberrão. Aquele que dizer ser irmão e for um roubador. Esses aqui, Paulo diz, nem coma com ele. Porque quando você come, o que significa isso? Você está tendo intimidade. O fato de nos alimentarmos com alguém demonstra também intimidade. Eu não me alimento com alguém, junto com alguém, não participo de uma mesa onde eu não tenho apreço com aquela pessoa. Quando eu faço essa participação, isso quer dizer que eu, estou em comunhão com ela. E isto é perigoso. Comunhão com o pecado é perigoso. Comunhão com alguém que tem uma vida de promiscuidade é perigoso demais. Uma comunhão com alguém que tem uma vida em que não quer mudar das suas atitudes, que não quer mudar
do seu comportamento, isso é perigoso. E Paulo vai dizer por que eu tenho que julgar os que estão de fora. Paulo vai dizer que essa característica e essa finalidade é do Senhor. Mas Paulo vai dizer assim, ó, não julgais vós os que estão de dentro? Uma pergunta. E ele responde, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós este iníquo. Aqui cai por terra aquela questão de que muitos utilizam para se justificar. Não julgueis. Aí lembra, irmão Rodrigo, lá no capítulo de número 7 do Evangelho de Mateus, do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, está escrito, não julgueis para que não seis julgados. Só que as pessoas esquecem de ler o contexto, todo o texto, para que possa compreender. Os últimos versículos, né? Os versículos subsequentes, melhor dizendo, versos 6 a 7, vai dizer, não dei aos cães as coisas santas, e não dei aos porcos as vossas pérolas. Como eu vou saber quem é cão, quem é porco, se eu não julgar? O que o Senhor, no capítulo de número 7, ele está nos dizendo, de Mateus, é que nós não podemos julgar com balança desigual. Fazer as práticas erradas e julgar o outro que está fazendo também. Eu não posso fazer isso. Mas eu tenho que viver uma vida de dignidade diante de Deus e uma vida de sinceridade. E sim, fazer um julgamento daquilo que a palavra condena para que não possa estar em nosso meio. Então o Senhor nos dá esse alerta. Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós este iníquo. Nós não podemos compactuar com o erro. E isso não quer dizer que você tem que chegar diante de alguém, tá? E trazer a ela uma condenação. E trazer diante dela, tá? Um desprezo. Mas nós temos que agir de uma maneira justa. Há muitos querendo ser bom. E eu já quero aqui te dizer algo, tá? Você não vai conseguir ser bom. Você tem que ser justo. Não existe bom. O único bom é Deus. E a palavra nos diz, ele é o único que é bom. Nós temos que ser justo, pois não existe coitadinho. Existe alguém que está colhendo o que plantou, ou é permissão de Deus sobre a vida dela. Que nós venhamos prosseguir firmes, irmãos, compreendendo que o Senhor, ele é a nossa força. E que nós devemos nos posicionar. Essa palavra, nesta manhã, Deus falou conosco aqui na congregação, e o Senhor nos direciona a nos posicionar. E toda vez que você se posicionar, que você for contrário àquilo que o mundo, ele vive e ele pratica, tenha certeza que você não vai ganhar aplauso. Mas é uma necessidade. É melhor ser contemplado pelo céu do que ser aplaudido pelos homens. Que Deus te abençoe. Fique com esta palavra no coração. Leia, medite, para que você venha compreender que há uma necessidade de posicionamento. Isso aqui é extraordinário. Paulo diz que as pessoas que vivem nessa prática repugnante de pecado e de promiscuidade, ele diz no verso de número 5 que seja entregue para Satanás, para a destruição da carne, para que o espírito venha a ser salvo no dia do Senhor. Então aquilo que muitas das vezes é instrumento de dor para alguém, aquilo que é instrumento de fazer refletir sobre as suas atitudes, é algo que Deus permite, para que aquilo que é maior e mais gracioso seja alcançado. Porque uma alma para o Senhor, ela tem um valor extraordinário. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Prosseguimos firmes, olhando para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.